Dando sequência à camada de enlace, a gente vai falar um pouco sobre o endereçamento da camada de enlace. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar do IP do MAC address é que o IP é o endereço lógico, o MAC address é o endereço físico. Tá? O MAC address ele tem 48 bits e o IP são 32 bits. Teoricamente, a cada vez que você se conecta na internet, o provedor de acesso à internet pode te dar um endereço válido, né, para navegar distinto. E o MAC address, ele, pelo menos em teoria, ele deveria ser fixo, único na placa, apesar de você poder, por meio de software, aí, alterar esse endereço, né, clonar esse endereço e até mudar o esquema de funcionamento da placa. Lembram do unicast, broadcast, multicast? Tá? O endereço de broadcast do enlace é esse aqui. Tá? Um conjunto com todos os bits 1. Ou, se você pegar esses 48 bits, transformar ele para hexadecimal, você vai ter 12 hexadecimal. Então, o endereço MAC ele vai ter esse formato aqui. É um conjunto com 12 algarismos hexadecimal. Tá bom? E aí, esse MAC address, quem que administra isso? É o I3E. Tá? O I3E é um instituto, assim como o IETF também é um outro instituto, mas o I3E, não sei se a gente já falou sobre isso, mas ele pega as camadas mais baixas, tá? Daquela arquitetura de 5 camadas da internet. Então, o I3E é mais a parte da galera de engenharia. E ele então pega a parte de enlace, meio físico, propagação de ondas, modulação, ok? E o IETF ele considera mais a parte da internet, ou seja, de endereçamento, os protocolos de internet, ok? A galera mais da computação mesmo. E o I3E ele administra todo o esquema de espaçamento de endereço MAC. Tá? Então, se um fabricante lá quer produzir um dispositivo, uma placa de rede, ele tem que comprar, então, do I3E um bloco de endereço. Uma analogia que o MAC address seria o CPF e o IP é um endereço postal, ou seja, o endereço da sua casa. Você vai mudar, mas, na teoria, você não vai mudar o seu CPF. Ok? A necessidade de 2 endereços. Gente, a gente vai esbarrar em várias situações de projeto da internet, que a internet foi um sistema tão bem desenvolvido, tem algumas situações que simplesmente não é opção mudar esse projeto. Tá? E a resposta é que desde o início funcionou dessa forma. No início havia sim necessidade de cada dispositivo no enlace ter um endereçamento, e hoje a gente se viu preso, tá, ao MAC address. Evoluiu em alguns aspectos, tá? Padrão Ethernet, hoje a gente tem redes definidas por software, mas ainda utiliza esse conceito do MAC address. Ok? E aí a pessoa perguntando qual que é o seu endereço, o cara pega e fala IP, não, cara, estou falando seu endereço local, aí fala o localhost, ô seu geek, nerd, eu estou falando de endereço físico. A pessoa pega e informa o MAC address. Tá? A primeira situação, como determinar o MAC de B, sabendo só o endereço IP de B? Vamos lá. O MAC address é utilizado para comunicação entre os dispositivos, mas a sua aplicação, veja bem, ela não vai utilizar o MAC address para poder se comunicar. Então, o seu sistema cliente, ele não utiliza o MAC lá do servidor. Ele vai precisar basicamente de 2 coisas: o endereço IP e a porta. Vai ver depois na camada de transporte qual que é o conceito, né, de portos, portas, mas para ter a comunicação por meio de sockets, que foi assim desde o início, é isso, IP, porta. Mas e para eu acessar a página do Google, do Facebook? Não é um URL? google.com, facebook.com? Sim, mas esse sistema de nome foi criado para nós humanos, para facilitar. É mais fácil você gravar o endereço google.com do que 172.233.121.48, né? Mais fácil gravar Google do que esse endereço. Então,
Os dispositivos se comunicam por IP. Numa rede local, IP. Mas o seu roteador, o seu access point, o seu switch, só por MAC address. Então, se você quer mandar imprimir alguma coisa pela primeira vez na rede, seu computador acabou de entrar, você precisa saber, obviamente, né, na hora de mapear qual é o IP da impressora, senão você não consegue enviar um trabalho, tá? Mas não tem necessidade de saber qual que é o MAC address. A sua aplicação não precisa disso. Então, todo dispositivo vai ser uma tabelinha, tá, chamada ARP, que vai identificar. Isso é plug and play, esses endereços, à medida que não vão sendo utilizados, vai sumindo da tabela. Tá? Se der um comando lá no prompt ARP-A, ele vai mostrar, então, todas as interfaces que estão mapeadas, que ele associa um endereço IP para um endereço físico. Tá? Então, como saber qual que é o endereço da impressora? Você acabou de ligar na rede, eu vou mandar um trabalho. Qual que é o endereço da impressora? Na hora que o pacote chegar no seu switch, a porta lá 29, que seu computador está ligado, para qual porta que ele vai mandar? Aí vem o broadcast. Inicialmente ele vai mandar para todas, tá bom? E aí todo mundo vai receber o pacote. O dispositivo que tiver aquele MAC address vai responder. E aí, tanto o seu dispositivo quanto o switch armazena na tabela. Então, olha, esse cara, então eu tenho que mandar para o lugar X. Ok? Então, se você quer enviar um pacote IP, você só tem o IP lá da impressora, mas não está na tabelinha ARP. Como resolver? Faz broadcast inicialmente, manda para todo mundo, todos vão responder, vão receber, vai responder aquela placa que o endereço bater. Tá? Então, sua placa ela recebe pacotes a todo instante com endereços de destino diferentes do que ela é. O que ela faz? Descarta. É uma forma de fazer escuta, principalmente para a rede sem fio, que coloca a placa em modo promíscuo. Ao invés de ela descartar os pacotes que não são para ela, ela armazena todos os pacotes e faz a captura. Então, a grande questão, rede sem fio é menos segura do que as redes cabeáveis, porque todo o tráfego é passível de captura. Ok? Essa mesma ideia funciona para fora da internet. Ok? De modo geral, dentro da sua rede local, ele tem que saber que todo o tráfego para fora da rede, o switch da rede tem que saber que esse pacote tem que ir para o roteador. Okay? Então, se você está acessando a página do Google, é necessário saber o IP do Google. Aí o MAC address. Inicialmente, você não sabe qual que é o MAC address que tem que enviar. Tá? Então, envia-se uma sondagem, o primeiro pacote para todos, vai chegar no roteador, o roteador vai dar o encaminhamento, vai chegar a resposta, chega a resposta, então, do roteador para você. Aí a tabela ARP, então, associa google.com ao MAC address do roteador. Todo o tráfego vai para o roteador. Então, é assim que é feita essa união, tá? Essa associação IP-MAC address. Ok? Isso é bem importante. Para a gente finalizar, o protocolo Ethernet foi o protocolo mais bem sucedido de todos os tempos para a rede local. Como eu falei, foi desenvolvido lá na década de 70 por alguns engenheiros lá do Vale do Silício, da Xerox. A ideia era essa tecnologia ser barata, tá? Uma placa de rede para eles, né? Na época, custar menos de $20. É claro que hoje, com a globalização, com a quantidade de componente vindo da China, isso custa muito menos, né? $20, se for pagar impostos hoje, chega a mais de R$200. Tá? Isso chega a uma infinidade, um valor muito menos. Acompanhou a velocidade da corrida. No início lá era 10 megabits por segundo, hoje está na casa dos gigabits por segundo. Aumentou então por 1000. Inicialmente as placas de rede eram cabo coaxial mesmo, era um barramento, e desde muitos anos, desde a década de 90, que já tem um equipamento comutador, topologia em estrela, tá? Isso é mais eficiente, evita colisão. Essa é a estrutura de um pacote Ethernet, então. Veja bem, os dados,
ok? O payload aí do pacote Ethernet são até 1.500 bytes. O cabeçalho, o que tem no cabeçalho? Extremamente simples. Endereço de destino, endereço de origem, o tipo da Ethernet que evoluiu e o checksum lá no final. Por que o checksum vem no final e não no cabeçalho? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. A resposta é muito simples. Se tivesse aqui no cabeçalho, o que a sua placa ia ter que fazer? À medida que recebesse os dados, lembrando, ela recebe bit a bit, ela teria que armazenar esse checksum, receber os dados todos, calcular o checksum do pacote, comparar com o CRC que está no cabeçalho. Se tiver de acordo, ok, se não, descarta o pacote. Aqui, o que a sua placa faz? Ela vai processando e calculando o CRC, então, bit a bit. Na hora de chegar no final, é o resto, tem que dar zero. Se não dá zero, descarta o pacote. Tá? Existe uma redundância, então, na transmissão, usando quadros Ethernet, a gente viu isso, são 2 vias. Tá? Não tem confiabilidade, não tem estabelecimento de conexão, tá? Ele é direto, ele é muito simples. Então você usar a Ethernet quer dizer que não tem confiabilidade? Não, o pacote está sujeito a erro. E o Wi-Fi tem, menos ainda. Mas vai ter alguma camada superior que vai fornecer essa funcionalidade, então. Lembra que onde que tem funcionalidade vai ter um custo de processamento. Aqui a ideia era o sistema ser o mais simples. Tá? De modo geral, um sistema de rede, isso é projeto, ideia desde a década de 70 e que até hoje se consolida. A inteligência está nos índices, nos sistemas finais, nas pontas. Ok? O núcleo da rede tende a ser o mais simplificado possível, dando desempenho e baratear, né, na hora da implementação. Então é isso, a gente vai falar na próxima aula sobre rede sem fio.